Boa noite! Boa noite, tudo bem? Vamos chegando, colocando as expectativas no Senhor. Nós vamos fazer um momento de adoração, para que vocês vão chegando aí, cada um vai chegando aí com calma. Amém? Amém. A Maria Fernanda entrará daqui a pouco. Aí, ó, ela tá aí. Tá por aí. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Amém. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. Que importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, porque eu caminho com a certeza de que ele virá. Gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias é Ele, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. Meus dias ele virá, soberano em poder ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, Senhor, Tu som do nosso coração, Tu nos conhece. Nessa noite nós queremos, Jesus, entregar a Ti mais uma vez a nossa vida, o nosso coração, porque tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, é por Tua causa que nós estamos aqui, não é por minha causa, não é por da Margarete, da Maria, é por Ti. Amém. É por Ti que nós entregamos a Ti nosso tempo, dedicamos a Ti o nosso coração, porque Tu mereces a honra, a glória, o louvor. Tudo vem de Ti, tudo Amém. volta para Ti. Então nós gastamos a nossa vida, o nosso tempo, por amor a Ti, Senhor Jesus. Muito obrigado pelo que tens feito e vais fazer nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigada. Falando em gastar, né, a nossa vida, peraí, continua com o violão, hein? Por amor a Ti. Eu vou chamar aqui a Maria, que vai compartilhar um pouco. Ela tem... cadê a Maria? Como uma... Maria aqui, Maria Fernanda, nossa filha, e ela
Minha cópia? É minha agora. E a gente vai cantar esse refrão, né? Que é por ele que a gente tem gastado, e que a Maria dedicou a vida dela. E eu me emociono só de pensar, porque a gente não para analisar o que é você, no início de uma juventude, abrir mão de muitas coisas, de sonhos, do plano, né, Maria? De que todo mundo, do que é natural, do que é normal, para viver uma vida dedicada a Ele, fazendo parte de uma grande missão, e ela vai compartilhar aqui com a gente. Mas vamos cantar junto esse refrão. Enquanto isso, vamos colocando coração, fogo, que for, e vamos chamando as pessoas. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, Ele verá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele, vejam em paz, consiga a sua recompensa. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Amém. Amém. Glória a Deus. Maria, o tema da live hoje é o que é ter um coração missionário, né? O que é ter um coração missionário? E a gente sabe que um coração missionário, a gente pode entender que só em Cristo, né, a gente consegue entender o que é ter um verdadeiro coração missionário. E a gente entende que em Cristo, esse perder que a gente acabou de cantar, né, é um perder diferente do que a gente conhece, porque a gente sabe que nele a gente sempre ganha, né? Então a gente abre mão de muitas coisas, tem essa sensação e as pessoas têm essa impressão, mas no fundo nós sabemos que ganhamos nele, né? Maria, você quer ler um texto? Não, pode ir. Nós queremos te ouvir, queremos que você compartilhe o que é ter um coração missionário. Na chamada aqui, a gente colocou essa frase, mas eu coloquei uma frase de Spurgeon. Eu falo, é isso aí mesmo. Charles Spurgeon. Isso. Que ele diz assim: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Forte, né? Porque a gente tem em mente que missionário é aquele que está no campo missionário. Então compartilha com a gente aí o que você aprendeu com tudo isso. Quem era a Maria e quem é a Maria hoje. E no meio desse bate-papo vocês vão colocando perguntas aqui e a gente também vai colocando. Tá bom? Então, nós vamos te interromper em alguns momentos. Tá bom. Tá todo mundo Eu ouvindo bem? achei que tá um pouco atrasado, mas a gente vai falando. Eu acho que essa pergunta, ela se responde com a nossa própria vida, né? Então, eu quero contar um pouco sobre como foi que missões nasceu no meu coração. Não para Maria Fernanda, mas para que realmente a minha vida pudesse impactar outras. Então, há 2 anos atrás, eu fiz uma escola de liderança de 15 dias, nesse mesmo lugar que eu moro hoje, que faz parte do movimento Dunamis, é o Greenhouse. E Greenhouse, eles têm 15 dias de treinamento e 15 dias de viagem. E eu não pude fazer a viagem missionária
que era para você aplicar o que você aprendeu, porque eu era menor de idade na época. Então, eu não pude fazer essa viagem e eu lembro que isso me deixou muito indignada, porque eu queria viver aquilo, eu queria fazer missões e naquele momento eu não pude viver isso. Mas, ao mesmo tempo, enquanto eu estava lá, começou a ser gerado dentro de mim que um dia eu tiraria um tempo da minha vida, né? Não tiraria, mas realmente um ano ou uma temporada para estar em missões. Porque eu realmente entendi naqueles dias que a minha vida não era sobre mim. E quando eu cheguei no último ano da escola, o terceiro ano, é um ano que geralmente a gente estuda para vestibular, a gente faz preparatório, várias coisas. E Deus me falou que não era para fazer isso. Então eu estava matriculada numa escola que eu ia em um preparatório. Eu tenho uma vida super regrada de estudos para passar no vestibular. Eu sou diplomata. E aí Deus falou para mim que não era para eu estudar nessa escola, que não era para fazer isso, porque o meu próximo ano seria em missões. E isso no início foi algo bem desafiador para mim, né? Porque você estava até a música que a gente estava cantando, a gente perde tudo. Então a gente perde as coisas que são importantes para o mundo, que são o quê? Os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos, como, enfim, como seres humanos. E você vai rumo ao alvo que Deus está colocando no seu coração. Que muitas vezes o nosso desejo não é o desejo do coração dele, mas o desejo dele precisa ser o nosso desejo. Então, Deus começou a gerar esse desejo dentro do meu coração, nesse meu último ano de escola. E eu confesso que foi muito difícil essa questão das pessoas ao meu redor, porque todos os meus amigos estavam, tipo, aplicando para vestibular, a inscrição para o Enem, os coordenadores da escola, eles me perguntaram como é que você não vai fazer inscrição para nenhum vestibular? Tipo, você nem sabe se você realmente vai viver essa vida em missões ou se eu ia ser aprovada nessa escola que eu fiz de missões. E eu falava, não, eu tenho certeza que é isso que eu vou viver. E eu só tinha esse plano. Tipo, essa era a única coisa que Deus tinha falado para mim, de viver em missões. Só que ao mesmo tempo é um desafio nesse sentido, porque as pessoas elas não entendem o que é viver em missões. E eu me lembrei de Mateus 28, porque eu fiz uma escola da Bíblia também, eu vou contar, né, rápido depois, mas fiz uma escola da Bíblia, que a gente leu a Bíblia e eu tive a oportunidade de ter os meus pais comigo lá numa leitura bíblica que eu fiz com o meu grupo e a gente leu Mateus 28 nessa leitura. E a última coisa que Jesus fala em Mateus 28 é assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês até o fim dos tempos. E esse texto é um texto que fez todo mundo chorar lá no momento, mas naquele dia foi algo, tipo um selo no meu coração do que realmente é a missão. E aqui ele não está falando, portanto, missionários em tempo integral vão e façam discípulos. Aqui ele está falando, tipo, para todos eles, para os discípulos que estavam ali na frente dele. Então, ele fala, façam discípulos de todas as nações. E aí no 20 ele fala assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Então, o que é ter um coração missionário é você ter um coração para amar pessoas. Então, você pode fazer missões na cidade em que você mora, você pode fazer missões longe da sua casa, que é o que eu tenho feito no último ano, vou continuar fazendo por mais um ano, até onde eu sei, mas e é um prazer, porque toda vez que algo fica difícil, que a gente pensa em voltar atrás, eu me lembro da cena de Jesus olhando para os discípulos e falando isso para eles. E falando que ele vai estar conosco até o fim dos tempos. Então, tipo assim, não importa o quão longe eu for, Jesus vai estar comigo até o fim dos tempos. E eu sei que eu estou cumprindo algo que ele me disse. Então, não é a igreja que está me levando a ser uma missionária, não são os meus pais, é uma vontade minha, mas é tipo cumprir aquilo que Deus falou, aquilo que Jesus disse. E o que a minha mãe comentou também sobre todo cristão
ou é um missionário ou é um impostor, essa frase é a mais pura verdade, por mais dura que ela seja. Porque ser missionário é você entender a responsabilidade que existe dentro de você de pregar o evangelho e de impactar pessoas que estão ao seu redor. Então, se você não faz isso, se você não fala, se você não dá o seu tempo, talento, né, tesouro, tipo assim, dinheiro, a gente está vivendo tudo para nós mesmos. E o que eu entendi no meu último ano de escola, quando eu deixei tudo para trás, foi: eu não posso mais viver só para mim, sabe? Então, hoje existe um propósito na minha vida para tudo que eu colocar a mão. Então, se eu vou abrir uma empresa, eu sei que eu vou pregar o evangelho e que aquilo ali talvez seja um campo missionário, entende? Então, Deus me levou para fazer essa escola, que é o Dunamis School of Ministry, que é uma escola de treinamento para os missionários. Ele basicamente treina jovens, né, líderes, para realmente serem líderes capacitados para impactar as esferas da sociedade. Então, a minha escola inicialmente tinha 150 alunos, de várias escolas que já rodaram nesse lugar. Essa foi mais uma turma de vários jovens cristãos do mundo todo, que a gente tinha pessoas de vários países, e isso era algo muito legal, porque a gente entendeu o quanto existem pessoas se levantando em cada canto do mundo. Então a gente tinha pessoas do Equador, tipo assim, do Chile e de vários outros lugares, Europa, que a gente via lá estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus e realmente sendo treinados para impactar. Quer falar? Maria, Pode. Então você falou assim que no início de tudo, lá em 2022, o Espírito Santo falou com você sobre essa vida missionária. Mas você deu a entender que dos 2 anos seguintes, você ficou dividida? Como é que foi isso no seu coração? Até para a gente entender. É muito lindo você ver o cuidado de Deus, que mesmo que a gente esqueça, que a gente por algum momento se distraia, por algum momento ache, não entenda como que o Senhor nos cerca, né? Sim. Não foi fácil, tipo, aceitar isso. E não só aceitar esse chamado missionário, mas eu acho que aceitar o plano de Deus como um todo, aceitar o amor dele. Então, eu entendo muito que quando eu entendi quem eu sou, eu realmente consegui ir para ver aquilo que Deus tinha para mim. Então, eu me perdi muito nessa de querer agradar outras pessoas, durante esses 2 anos que eu estive na escola. Foram 2 anos que eu quis ser uma Maria, né, uma Fê, que não era quem Deus tinha me criado para ser. E quando eu entendi isso, foi quando as coisas começaram a mudar na minha vida. E eu entendi que talvez se eu fizesse uma faculdade, com certeza Deus ia me abençoar, porque Ele nos abençoa, Ele é um Deus amoroso. E Ele ia estar comigo dentro de uma faculdade. Mas eu poderia escolher viver algo muito maior e algo que realmente era o plano perfeito dele para minha vida. E eu tenho certeza que é o plano perfeito para a vida de todo mundo, que é essa questão de você realmente entregar a sua vida para pregar o evangelho, para realmente estar em missões. Não, você pode estar em missões trabalhando, né, tipo no seu trabalho, e você pode, enfim, criar uma célula no seu trabalho. Eu tive contato recentemente com um ministério muito lindo de adolescentes, que gera células dentro das escolas. Então, tipo, isso também sabe? O que a gente vive no dia a dia é a nossa missão, é a missão que Deus entregou nas nossas mãos. Então, não foi algo fácil, realmente, como você falou. E eu não acredito que seja fácil para ninguém. Mas quando a gente tira o foco de nós mesmos, a gente começa a olhar para Jesus, a gente pensa: foi fácil para Jesus na cruz? Tipo, o sacrifício dele não foi nada fácil. A missão dele aqui na Terra não foi nada fácil. E o que é a minha missão comparada à missão que foi entregue nas mãos dele, sabe? Então, realmente é num nível que você precisa de uma dependência de Jesus 100%. Porque o seu eu não se sustenta numa vida como essa, né? Nossa, profundo isso, hein? O seu eu não se sustenta. Quer falar? Assim, nós como pais, né, nós temos já visto a mudança na vida da Maria Fernanda. A Maria Fernanda
sempre foi criada, né, dentro da igreja, nos acompanhou fazendo, trabalhando na igreja, nós sempre fomos bastante envolvidos. E nós entendemos até que, de alguma forma, isso impactou, né, a vida dela, porque nós íamos para as comunidades, fazíamos evangelismo nas ruas, fazíamos ar livre, a gente sempre esteve envolvido com jovens, com bastante coisas. E isso é importante, né, na vida da criança, adolescente, estar envolvido. Mas a gente sabe também que mais do que estar envolvido dentro da igreja é se envolver com Jesus. É verdade. Ter um relacionamento com Cristo. Porque para você largar tudo como a Maria fez, e ela largou tudo mesmo, gente. Ela deixou, talvez até... A Maria, ela ainda tem o sonho, né, de ser uma diplomata. Não sei mais se é diplomata, agora a gente já não sabe mais. Ela é uma diplomata do Reino dos Céus. E isso Deus falou com a gente, né, Maria? Que ela seria diplomata do reino. Mas ela deixou a sua casa, o convívio com a sua família, né, dos seus amigos, para viver algo novo, viver uma nova vida, porque ela entendeu, né, com 17 anos, gente, 17 anos, uma pessoa com 17 anos quer fazer outras coisas, quer viver outras coisas, e ela teve essa revelação no seu espírito, ela queria fazer missões. E a gente sabe que ser missionário é algo bem desafiador, que precisa realmente de ter um preparo, de ter um cuidado diferenciado, muito mais do que somente falar Jesus te ama. Né? Você precisa cuidar da pessoa, você precisa entender o coração da pessoa, os seus sofrimentos, as suas dificuldades. E eu queria, Maria, que você falasse um pouco daquilo que aconteceu ali durante esse ano de 2024 na Fazenda, como é que é esse preparo, como é que funciona essa virada de chave, né? O que eles fazem com vocês lá? Então, eu confesso que quando eu fui para essa escola missionária, eu não imaginava que a dimensão que seria do jeito que foi. Confesso que eu me surpreendi muito, porque eu achei que eu ia passar por um treinamento, fazer uma viagem missionária, depois ler a Bíblia e passar por outro treinamento. Mas a verdade é que eu fui muito curada. Então, eu acho que isso foi o que fez a diferença nessa escola para mim. Porque quando eu cheguei nessa escola, eles começaram a fazer nós, alunos, passarmos por processos de cura muito profundo. Processos de cura porque, exemplo, a gente vê Deus como um pai, mas se você tem um pai terreno que é ruim, você vai relacionar características do seu pai terreno com a paternidade de Deus. E se você tem um pai bom, talvez você ache que Deus só é bom até o ponto que o seu pai na terra foi bom. Então, esse foi um processo que eu passei, de desvencilhar Deus Pai da imagem de pai que eu tinha aqui na Terra. Ou outro processo de entender que a cruz ela é suficiente e que eu, Maria, não posso fazer nada para merecer mais o amor de Deus. Então, quando a gente é adolescente, é algo que a gente sente muita culpa, né? Tipo assim, eu falando como uma cristã, né, que nasceu nesse meio, qualquer coisa que eu fazia de errado, eu sentia muita culpa, porque eu achava que o meu esforço e a minha, tipo assim, o que eu estava fazendo ia me levar para mais longe no ministério. E nesse processo, todos nós, como alunos, a gente entendeu sobre essa questão de não é o nosso esforço, não é sobre quem nós somos, mas é sobre quem Deus diz que nós somos. Não é sobre, tipo assim, a Maria Fernanda que eu tento ser e não consigo, mas sobre quando eu entendo que por causa de Jesus eu já sou. Então, eu acho que esse foi o maior destaque. Essa escola que eu fiz, ela tem 4 fases. Então, a primeira fase, a gente passou por esse processo de treinamento, muito também relacionado à viagem missionária, mas também a gente entendeu vários princípios cristãos, como, por exemplo, a cura, porque a cura ela é uma realidade. Né? Quando Jesus morreu na cruz, ele levou sobre si todas as enfermidades, todas as nossas doenças. Então, a gente começou a aprender que nós podemos ver alguém enfermo e orar por essa pessoa e declarar que ela já é curada pelo sangue de Jesus. Então, foi algo que a gente fez muito na viagem missionária, essa questão de orar por pessoas e elas serem curadas, testemunhos bizarros. A gente viu pessoas levantarem da cadeira de roda, pessoas enxergarem.
eu já tive uma experiência que uma mulher estava usando um aparelho de auditivo e a gente orou e ela começou a ouvir 100%, sendo que ela não ouvia nada no ouvido direito. E no meio da rua, assim, tipo, a gente andando, todo mundo chorando, mas ela foi curada. Porque não é sobre a nossa oração ali, mas é sobre o, o sacrifício de Jesus que levou à enfermidade. Então, a gente passou por esse treinamento e durante 3 meses. E depois, por mais 3 meses, nós fizemos uma viagem missionária. Então, toda a minha escola foi enviada pelo mundo, por, tipo assim, todas as nações, na Ásia, Europa, América, enfim, países, né? Tipo Estados Unidos, Egito, Líbano, Londres. E eu fiquei aqui na América Latina, fui para o Equador, que é um país que eu nunca tinha imaginado, mas eu confesso que era o lugar certo, era onde eu deveria estar, na hora certa. Então eu me apaixonei por aquele lugar, pela beleza, obviamente, mas também pelas pessoas lá, porque eu sentia que eu tava indo para longe da minha casa, né, tipo, do meu país, mas que eu não tava indo para longe do amor de Deus, que eu tava cada vez mais perto. Não porque eu estava fazendo algo bom para a sociedade, e é claro que é algo incrível, mas porque eu estava decidindo cada vez mais viver uma vida com ele e falando, não importa o que eu tenho que deixar para trás, tudo que me importa é que eu chegue mais perto de Deus. Então, nesses 3 meses no Equador, foram 3 meses que eu convivi com mais 11 pessoas que estavam comigo fazendo missões. E foi um processo de muito aprendizado, eu confesso, porque você é muito tratado em muitas áreas quando você está convivendo com missões. Você está todo dia ali convivendo com pessoas. E pessoas têm temperamentos, elas têm sentimentos. Então, um dos processos de curas que eu passei foi por causa das pessoas que estavam viajando comigo, fazendo essa viagem missionária. E a gente serviu projetos sociais. A gente serviu uma casa que se chama Casa Missueños. Essa casa, ela marcou minha vida para sempre, porque é uma casa que restaura mulheres em situação de prostituição. E ela acolhe essas mulheres para elas ficarem na casa, para elas darem um emprego e darem uma vida digna para elas. Então, a gente foi numa rua que se chamava Zona Vermelha. E nessa rua é onde as mulheres em situação de prostituição, as pessoas que estão se prostituindo, elas ficam na rua toda. E era tipo assim, a gente foi à noite e a gente passava lá com um chá e com tipo um pão para entregar para essas pessoas, porque era uma forma da gente chegar perto, né, oferecendo algo para que elas pudessem nos ouvir. E eu via mulheres assim chorando muito, falando: eu não quero estar aqui. Tipo assim, eu tô presa nesse lugar, mas eu não quero estar aqui. E aí Deus começou a derramar no meu coração esse coração em relação à prostituição, sobre o quanto pessoas que estão, né, nesse lugar são pessoas que estão presas e que não sabem que são amadas. Então, ver aquelas pessoas aceitando Jesus no meio da rua, enquanto, tipo assim, elas poderiam estar, né, entregando os seus corpos para outras pessoas, e elas estavam ali ouvindo sobre o Jesus que morreu por elas, porque a gente resolveu dizer não para o nosso eu e dizer sim para Jesus. Então, o que Deus tem falado muito comigo é que o nosso sim para Jesus leva outras pessoas a dizerem sim para Ele. Então, cara, se eu não tivesse, tipo assim, não é sobre mim, mas se a gente não estivesse lá, quantas pessoas deixariam de ser encontradas, entende? Quantas pessoas talvez demorariam mais anos para encontrarem Jesus? Então, existe aquela frase que é real, que Deus fala comigo de uma outra forma também, é que Deus ele não precisa da gente, mas ele conta com a gente. E o que Deus fala muito comigo é que ele quer que a gente esteja. Não é tipo, não é uma necessidade, mas ele quer, sabe? Então eu comecei a sentir as dores no coração de Deus. Tipo, eu chorava porque Deus falava comigo sobre crianças que estão em tráfico humano hoje em dia. Quem pensa nessas crianças, né? Tipo, quem é que pensa nessas mulheres? Quem é que pensa nesses países da América Latina que ninguém tá olhando? Então, todo esse processo no Equador foi disso, da gente talvez falar, a gente falou espanhol lá, então era um idioma que eu não tinha nenhuma familiaridade, tipo assim, então eu tive que aprender o idioma, porque a gente entendeu o quanto era importante se conectar com essas pessoas. Então a gente ia nas praças pregar o evangelho e a gente pregava para um cara que estava vendendo balinha.
E ele falava assim, eu nunca ouvi nada igual, tipo, vocês vieram do Brasil só pra falar, tipo assim, só pra fazer isso, sabe? E é claro, tipo, óbvio que sim, porque se eu tivesse ido pro Equador pra encontrar uma pessoa, teria valido a pena. Mas Deus é tão bom que a gente encontrou, enfim, milhares de pessoas. E foi um tempo super importante na minha vida, com certeza é um país que tá no meu coração. E e na minha escola também a gente teve outros grupos que também foram, enfim, para a Ilha do Marajó, que é um lugar que hoje em dia a gente sabe que precisa de muita ajuda. A gente tem um outro grupo da minha escola que ficou onde a gente mora, que é em São Paulo, no interior de São Paulo, e foram para as tribos indígenas. Então, toda essa escola que eu faço parte não é só sobre, tipo, o que eu estou vivendo, mas sobre todo um grupo de jovens que está sendo levantado e preparado para viver isso, sabe? E pode falar. Maria, assim, você falou sobre ir em locais perigosos e em zonas que a gente não costuma visitar, sair, né, da zona de conforto, ser exposto, lidar com medo, com perigo. Na hora ali que você está vivendo isso, qual o maior sentimento que brota no coração? Não sei se eu estou conseguindo ser clara, porque na verdade você está vivendo, é como se. Qual é o maior sentimento? Qual é a maior certeza que teve ali naquele momento? Está ali no meio dessas pessoas que precisam desse amor. O que você sentiu? Está entendendo o que eu estou perguntando? Uhum. Eu confesso que quando falaram que a gente ia fazer, eu fiquei com medo. E eu pensava, tipo, será que vale a pena? Por que que não você tá correndo um risco de vida, né? Tipo, você tá num lugar que é perigoso. E, e, e eu fiquei pensando, será que vale a pena mesmo? Só que Deus começou a falar muito comigo. Existe uma frase muito famosa que muitos missionários falam, que é até onde você iria? Que é tipo assim, até onde você iria por alguém? Até onde você iria por uma alma perdida? Mas eu acho que essa frase, ela foca muito no nosso esforço e até onde a gente conseguiria ir. Então, a Mafê iria, a Mafê não iria, entende? Mas Deus começou a falar comigo do até onde Jesus foi por você. Tipo, Jesus foi até a morte por mim. Então, o que é eu estar num lugar que é perigoso, eu realmente arriscar minha vida por alguém? Tipo, Jesus, ele foi até o fim por mim. Então, é um egoísmo da minha parte eu não ir até o fim por alguém, porque a gente precisa ter na nossa cabeça que Jesus, ele morreu por nós, mas ele também morreu pelas pessoas que não sabem disso. Então, algo que Deus falou muito comigo quando eu li a Bíblia é que, cara, Jesus ele morreu por essas pessoas que a gente lê aqui, por essas pessoas que a gente sente raiva. Então, tipo, cara, Sansão, tipo, a gente vai parar pra pensar, um cara que ele errou, mas Jesus, ele se sacrificou por ele. Jesus se sacrificou por mim. E ele se sacrificou por aquelas mulheres que estavam lá naquela rua. Então, não tem como eu falar que eu não vou. Porque senão eu vou estar falando, não, eu não vou falar sobre Jesus. Tipo, eu não vou falar sobre um Jesus que te ama e que ele morreu por você. Então, missões é nada mais e nada menos do que você falar para pessoas o quanto elas são amadas, para falar para pessoas que não sabem que são amadas e amar essas pessoas, porque, cara, às vezes você vai passar, tipo assim, horas falando para alguém e a pessoa nunca vai entender nada. Tipo, igual a gente teve um ministério com criança. E é fato que se você dá uma aula para uma criança, ela vai prestar atenção por uns 10 minutos e depois ela vai se dispersar. Então, qual que foi a maneira que a gente encontrou? A gente vai brincar com essas crianças e a gente vai passar tempo de qualidade com essas crianças. A gente vai fazer atividade com essas crianças. E enquanto a gente fazia atividade, a gente sabia que elas estavam se sentindo amadas. Porque era isso que a gente estava
fazendo lá. Então a gente não estava indo lá para bater um cartão, para contar quantas pessoas foram salvas, para contar quantas curas, por mais que a gente tenha visto muitas, isso é muito legal. Mas Deus estava falando o tempo todo, você só tá aqui para amar pessoas. Porque essa é a única coisa que eu consigo fazer. Eu não consigo salvar ninguém, tipo assim, não consigo restaurar a vida de ninguém, simplesmente não consigo fazer nada. Jesus faz tudo. E o meu papel é amar com o amor dele, que já é muito, já é algo difícil, tipo, porque é fácil amar nossos amigos, é fácil você amar a sua família, mas como é amar alguém que está se prostituindo? Como é amar alguém que está num centro de detenção? Tipo, a gente foi no centro de detenção para menores, de adolescentes homens que mataram pessoas, adolescentes homens que se perderam nas drogas, estragaram a vida da família deles. E eu falava para os meus amigos assim, eu falava, cara, eu olho para eles e eu só consigo amar eles. Eu não consigo sentir raiva ou julgar eles por causa do erro deles. Então a gente julga, tipo assim, os bandidos e eles estavam errados, eles estavam cumprindo pelo erro deles ali. Mas quem que ama eles, sabe? Quem é que tá amando essas pessoas que se sentem rejeitadas? Então, é muito louco, porque eu entendi que o erro deles não é maior do que o meu, ele só é mais aparente. Então, a gente não pode ser movido pelo que a gente está vendo no momento que você está em missões. Tipo assim, o que eu tô vendo? Eu tô vendo um caos. Mas Jesus é a paz para aquele caos. E quem está carregando Jesus sou eu. Então, se eu não for até lá, tipo assim, Jesus tá. Vai, tipo, eu tô contando com você, sabe? Então, é, não é sobre mim e não é sobre quão bom a minha escola, enfim, foi de ter feito missões, ajudado várias pessoas, porque a gente vê que tem muitas pessoas sendo ajudadas no mundo todo, mas é sobre isso, do tipo, quando você olha nos olhos de alguém, essa pessoa vê Jesus ou ela tá vendo a má fé. Então, eu cara, a maior experiência que eu tive com Jesus até hoje, com Jesus, com a pessoa de Jesus, foi num dia, recentemente agora, nos últimos 3 meses do ano, a gente fez evangelismo em toda a cidade que a gente mora. Nós somos treinados lá e a gente faz evangelismo na cidade. E a gente foi para a cidade e fazer evangelismo. Só que durante a adoração, antes de começar o evangelismo, eu senti de falar com uma mulher e eu tava super distraída falando com aquela mulher. Passaram 3 homens vendendo pão. E eles me pararam e falaram assim: ah, a gente tá vendendo pão porque nós somos dependente químico. E a gente quer comprar, a gente quer que vocês comprem esses pães, porque a gente fabrica esses pães. Então, eles fazem os pães numa clínica de recuperação lá. E a gente começou a falar sobre Jesus para aqueles caras. E a gente começou a conversar, tipo, e aí uma das meninas, uma mulher que estava comigo, ela falou assim: vamos orar então. E quando a gente começou a orar, eu comecei a sentir o Espírito Santo muito forte. E eu comecei a sentir a presença de Deus no meio da praça. Tipo assim, ninguém tava olhando. A gente tava lá, tipo, era, sei lá, 9 horas da manhã. E aí, quando a oração acabou, a minha amiga falou assim para um deles: você quer aceitar Jesus? Eu sinto que Jesus está te fazendo um convite hoje. E ele olhou pra gente, ele falou que sim. E naquele momento caiu uma lágrima do olho, era do olho esquerdo dele. Eu lembro disso, porque aquela cena marcou minha vida. Ele falando: eu aceito Jesus, eu recebo Jesus na minha vida e eu quero ele comigo. E naquele momento eu comecei a chorar muito, 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 muito. Porque eu falei para Jesus naquela semana, eu falei: Jesus, eu quero ter um encontro contigo. Eu quero ver a pessoa de Jesus. E quando eu me deparei com aquele cara, Jesus falou assim para mim: eu tô nos olhos das pessoas. Eu vivo ali. Jesus, na Bíblia, em Mateus, Marcos, Lucas e João, ele vivia nas ruas, sabe? Falando com as prostitutas, com os leprosos, com... enfim. Então, por que a gente sempre limita Jesus à igreja? Por que a gente limita Jesus ao momento de adoração que era o que eu estava procurando?
Eu achava que ia ter uma mega experiência no momento de louvor da minha escola, ou quando a gente estivesse num culto, e Jesus estava falando, não, eu tô ali na rua. Sabe, você olhou pro olho de um cara que ele tá saindo das drogas, tá totalmente preso nele mesmo, em coisas ruins que a gente tanto abomina, e eu vi Jesus ali. Eu vi claramente Jesus ali. E Jesus falando pra mim, eu tô aqui. E aí começou a gerar esse desejo no meu coração de que tá Tá travando. travando muito? Vixe. Tá travando, gente? Peraí. Deixa eu tentar falar. Vê se tá na internet certa lá. Tá travando, gente? Coloca aí. Responde aí, gente. Tá travando. Sério? Só um minutinho. Vê se... Mas volta rápido, dá para entender? Vocês entenderam o que ela contou da praça? A gente decidiu fazer separado, a gente está todo mundo na mesma casa, mas decidiu fazer separado por causa do Instagram dela, dos amigos dela, das pessoas que não me seguem. E aí teria acesso, entendeu? Aqui só um pouco, mas está dando para ouvir bem. Só se você vir para cá. Não é a minha, não. Vê agora. Tá travando quem? Hã? Cadê? Tá travando, gente. Vamos continuar. Voltou. Não tá dando pra tá tudo falhado o seu. Voltou? Aí é outra internet. Tem que mudar a internet aí. Já mudei. E aí, gente, melhorou? A sua imagem aqui tá ruim agora. Eu tô aparecendo? Tá aparecendo? Nós estamos indo, mas... Agora sim. Tô aparecendo, gente? A Maria saiu. Peraí. Aguenta aí, gente. Saiu. Tava melhor antes, que o pessoal falou. Cadê ela? Sumiu. Ai, aguenta aí. Vê por que ela não tá entrando lá. Já deu tempo. Só um minutinho. Vamos voltar quando? Entrou. Filha, melhor onde você estava. Aí tá pior. Tem certeza? A imagem tá horrível. Tá bom. Vai falando que eu vou ajeitar. Fica aqui com a gente. É porque ela vai sair do Instagram dela, Matheus.
Tá. Gente, o objetivo disso tudo eu vou falando aqui, vocês estão me ouvindo? Ela tá encontrando o lugar dela aí. A gente ouve muito e nós comentamos e a gente fala muito sobre missões, sobre vida de missionário, como se fosse uma coisa distante, como se fosse alguém, como se fosse para todo mundo menos para a gente. E é tão desafiador você entender que a missão não é do missionário, a missão é de todos nós. Nós podemos fazer missões, parece lindo e a gente ouve falar muito nisso, né? Olha, você pode fazer parte da missão de qualquer forma, né? Ajudando, contribuindo, indo, dando oferta. E é verdade, podemos. E temos que fazer isso, temos que ofertar, ser generoso e tudo. Mas nós também precisamos entender que a todo tempo, em todo tempo, no tempo e fora de tempo, a gente precisa falar do amor de Deus. Não é isso, Maria? Sim. E aí, gente, vocês estão ouvindo ela? Enquanto a Maria falava, né, eu via a paixão, né, dela por Jesus e pelas pessoas. E faz a gente refletir o quanto a gente precisa realmente ter essa paixão no nosso coração. Por mais que a gente faça assim, mas eu sou tímido, mas nós precisamos abrir a nossa boca e Jesus, né, declarar a realidade de Jesus, revelar quem é aquela pessoa que a gente está vendo ali. Ela é, porque Deus ele nos amou. Um dia Deus nos tirou, né, de um lugar ruim, de uma vida ruim, para viver algo bom, algo maravilhoso. Precisa que esse amor nos consiga. Maria, eu queria que você falasse um pouco, porque você teve que ir para fora, precisa ir para fora para falar desse amor, contagiar esse amor, e não fazer aqui onde você está, por exemplo. A gente mora em Sorocaba, em São Paulo. Que você falasse um pouco sobre isso. Gente, diz que vocês... Maria, fala. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo, mas tá meio travado. Poxa vida. Vocês estão ouvindo a Maria, gente? Pedi aí pra gente. A imagem dela... Tá. Estão ouvindo? A Maria não estão te ouvindo, filho. Maria... Como eu fechei a porta? Abre a porta. Maria, gente, Vai falando. tá ouvindo? Então vai falando, vai. Fala, Maria. Estão ouvindo? Achei lindo quando ela disse que viu Jesus nas ruas, nos olhos das pessoas. Glória a Deus. Gente, vocês estão aqui. Vai, filha, vai. Eu acredito que o lugar onde nós pregamos é muito específico de cada pessoa. Então, sim, eu poderia fazer isso aqui, mas Deus me chamou para fazer em outro lugar. Então, não é sobre isso, sabe? Eu acho que é muito pouco sobre esse tipo de coisa, do tipo assim, por que você não prega na sua cidade? Por que você não faz tal coisa? E é claro que se eu estivesse aqui, eu faria isso, talvez de uma outra forma, mas eu realmente senti que Deus me tirou desse contexto que eu estava vivendo para poder me preparar e realmente me levar para um lugar mais longe, que talvez uma outra pessoa que está aqui trabalhando não conseguiria ir. Então, eu acredito muito nisso. Que tudo bem, eu estou longe e é algo diferente, claro, é algo que até brilha os olhos, assim, essa questão de você viajar, é muito legal. E que bom que eu tenho tempo, disponibilidade para isso. E eu acho que o papel das pessoas que estão em casa é fazer aonde elas estão. Então, existem as pessoas que vão por todo mundo e existem as pessoas que já estão nos seus campos missionários, que são suas próprias vidas. Só que tem algo também, que é algo que eu acredito muito, é que eu estou indo fisicamente. Então, eu vou passar esse ano de 2025 em missões, novamente, e eu estou indo fisicamente para outro lugar. Mas
existem pessoas que vão junto comigo. As pessoas que estão fazendo parte daquilo que eu estou vivendo, elas estão indo junto comigo e impactando as pessoas que eu estou impactando. Porque, cara, se não fosse uma pessoa que está investindo na minha vida financeiramente, eu não estaria lá. Então, tipo, o dinheiro dela impulsiona para que realmente o evangelho continue sendo pregado. Então, eu acredito que, cara, os missionários, eles não são só os que vão, mas também são os que enviam. Então, é por isso que todos nós somos missionários, porque pregar o evangelho é uma tarefa que todos nós temos. Então, uns vão fisicamente, outros ficam e enviam e fazem aonde estão, mas eu sei que futuramente eu vou estar na minha casa e aí eu vou estar enviando outras pessoas. Então, eu acho que é isso que hoje nós cristãos precisamos entender. Essa questão, esse ciclo, né, que a gente deveria viver como igreja, como corpo de Cristo, como essa missão que Jesus deixou nas nossas mãos. Então, eu não estou fazendo isso sozinha. A minha viagem missionária para o Equador foi totalmente paga por outras pessoas. Não veio nada, né? Tipo assim, porque também não tinha onde vir, mas tipo assim, veio diretamente do céu. Porque Deus falou com as pessoas foram ofertando na minha vida, querendo fazer parte daquilo que eu estou vivendo, entendendo que não era para uma fé, mas que era para as pessoas que seriam impactadas, mas que era para que o evangelho fosse pregado. Então, eu acho que isso falta muito hoje em dia, esse senso, porque enquanto eu tô lá dentro no campo missionário, eu também tô pegando meu dinheiro e ofertando para um outro missionário que está do meu lado, porque eu entendi que não é só porque eu sou uma missionária que eu não posso investir, que eu não posso ser generosa. Então, isso foi algo que Deus quebrou muito na minha mente sobre generosidade. Ele começou a gerar isso em mim. E eu acredito muito que esse é o maior propósito de missões. É o fato de que, imagina se missões fosse algo tão pequeno que é só sobre os missionários que estão viajando. Seria algo muito pequeno, só que as coisas de Deus, elas não são pequenas. Então, missões é algo tão grande que quem está indo faz parte, quem está enviando também faz parte. Então, é algo que engloba todo mundo. Mas isso é algo que sempre me impactou muito. Missões é algo que está no coração de Deus. Então, não se limita só a uma pessoa que decidiu fazer uma viagem missionária, mas engloba todos aqueles que querem fazer parte daquilo, que querem estar constantemente cumprindo aquilo que Jesus falou. Amém. Amém. Interessante, né? Porque ia falando, eu tive uma impressão, é como se fosse uma cena assim, vai ter uma. Eu vou usar essa expressão, tá? Mas não é necessariamente uma guerra e a gente sabe que alguns soldados precisam ir, nem todos vão, mas as famílias ficam. E as famílias que ficam, elas fazem parte disso também. Sim. Porque elas enviam alguém, né? E é interessante a gente ter esse olhar de que nós somos uma família. Em Cristo, nós somos uma família. Em Cristo, o que a gente é amigo do Pedro do Borel. O que o Pedro do Borel está fazendo lá no Borel, não é ele, não é a missão dele, é a nossa. Nós precisamos... No Jardim Gramacho. É no Jardim Gramacho, não é Borel mais, é lá no Jardim Gramacho. Nós precisamos entender que nós podemos fazer parte dessa missão. Ele está lá, ele está no front, está lá. Mas se nós não abraçarmos a causa como sendo a causa de Cristo, não a causa do Pedro, Isso. É a de Cristo. Então esse é o olhar. Eu não posso estar lá, mas eu posso amar de alguma forma. Eu preciso entender que não é ele, somos nós. Não é um ou outro, somos nós. A causa é nossa. Isso é muito interessante porque muda toda a nossa perspectiva. Falando um pouco, trazendo isso para o contexto bíblico, a palavra de Deus diz que quando Deus manda Salomão reconstruir o templo, que não foi Davi que reconstruiu, foi Salomão, Davi era rei. Se você ler a história, eu não anotei o texto, depois vê. Davi era rei. Davi tinha dinheiro. Davi, ele podia ter pago aquilo ali.
Mas Davi não fez. Davi convocou toda a liderança daquela época, todas as pessoas influentes, compartilhou o que Salomão ia construir e deu a honra, né? Ofereceu essa honra a todos eles de contribuir, de fazer parte daquilo. E foi tão lindo isso que a postura da liderança impressionou todos os outros. Porque eles foram generosos, eles tiveram a honra de participar da construção do templo. Então, a gente precisa olhar para missões e falar, é uma honra fazer parte de missões, de alguma forma, indo, enviando, fazendo, contribuindo, de alguma forma. Mas é interessante que Davi fala aqui no final, foi uma alegria tudo que aconteceu, e Davi fala, Senhor, que tudo que damos a ele, na verdade veio dele. Então eu não dei do meu dinheiro, eu dei do que ele me deu. Eu só compartilhei. Né? Depois a gente fala mais sobre isso, mas fala. Não, pode ir. Tchau. Mas Maria falou no início sobre o plano perfeito. Você usou essa expressão, o plano perfeito. Você está no plano perfeito do Senhor. E do que Deus tem para a sua vida. Né? Quando você estava lá no início, que teve que fazer as escolhas. É muito interessante para cada um que está aqui ter esse olhar e ser intencional de seguir o plano perfeito, estar no lugar que Deus tem para você, seja na sua cidade, seja em outro país. Não é sobre o ministério do outro, não é sobre o que o outro está fazendo, é sobre você fazer e estar no lugar que Deus tem para você, no plano perfeito do Senhor. E ser ousado, porque a Maria largou, vou usar essa expressão porque é a que me veio agora, deixou para trás, seguiu o plano que Deus tinha para ela, obedeceu. Eu tenho até um texto, eu vou publicar no meu story sobre isso, que eu conto como foi essa história, um pouco, né? Mas foi uma história louca, porque já estava tudo certo, gente. Tudo certo para essa menina estudar numa escola, já estava tudo pago, foi uma loucura. Foi assim, a gente acabou com tudo, falou, não vamos seguir esse plano. Ela falou, não, porque não é o que Deus tem. Não é. Teve a humildade de voltar atrás, né? Ela voltou à escola que ela estudava antes, né? Foi um processo de... direção da escola, pedir a vaga de volta. Foi um processo de reconstrução. A Bíblia diz lá em Atos, né? Um texto muito conhecido, diz assim, quando Jesus ele comissiona a igreja, ele fala, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então há necessidade de haver testemunhas em todo o mundo, não somente onde nós estamos, né? Nós moramos em Sorocaba, moramos no Rio, estivemos em outros lugares, em todos os lugares há necessidade de haver testemunhas. E é interessante que o Evangelho no Brasil, o amor que Deus tem colocado aqui no nosso corações é diferente. Então as pessoas percebem isso. Então quando a Maria foi ao Equador, a gente acompanhava, a gente via, né, esse carinho, esse amor, porque ela tem recebido muito aqui. E lá fora, a maneira como é falada, a maneira como é pregado, não é da mesma maneira que é aqui. Então ela tem a oportunidade de levar esse amor, levar essa paixão por Jesus, pelas pessoas, e cumprir aquilo que Jesus deixou. Ele falou que nós precisávamos ser testemunhas de todo esse amor, de tudo aquilo que ela está vivendo. E como a Maria deixaria de falar daquilo que ela tem vivido? Ela é um exemplo, ela precisa ser um exemplo para a gente. Amém. Na nossa esfera, né? Porque ela fala de trabalhar nas esferas, mas nós temos, né, a sociedade que nós vivemos, ela precisa ouvir de Jesus, ela precisa ouvir quem Jesus é, de tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Amém? Amém. Alguém tem alguma pergunta, gente, para Maria? Alguém tem pergunta?
Quer compartilhar alguma coisa? Ou algo, né, que Deus falou com você nesse tempo. É algo que você falou? Alguma pergunta aí? Vocês estão ouvindo? Tem que esperar que, Ah, que ele demora, né? é por causa do sinal. É, Mas eu acho que você falou também sobre essa questão do plano perfeito. O que define muito pra mim o plano perfeito é um lugar de intimidade. amém. E você tá tão perto de Deus que você sabe exatamente que o lugar que você tá é onde Ele quer. Então, como que a gente sabe que a gente está no plano perfeito? É uma pergunta que as pessoas fazem muito, né? E tudo que Deus tem falado para mim é conhecendo a Jesus. Porque tudo que a Bíblia fala, que a gente pode acessar, é na pessoa de Jesus. Então, não tem como eu acessar o plano de Deus ou as vontades de Deus para minha vida se não for chegando perto de Jesus, se não for me aproximando dele. Então, esses dias a gente estava até brincando dessa questão do devocional, porque hoje a gente vê que é a maior guerra do cristão é ler a Bíblia, né? Tipo, assim, é chato ler a Bíblia e muitas pessoas repetem isso. E a gente estava até falando que o devocional é a minha vida, o devocional eu faço o dia todo. Mas a verdade é que você precisa ter um tempo separado do seu dia para Deus, mas também não dá para você, tipo assim, passar 1 hora fazendo um mega devocional e todas as 23 horas do seu dia você nem pensar em Deus, tipo, nem pensar, nem ouvir a voz do Espírito Santo. Então eu acho que não dá pra gente estar assim num lugar físico que Deus manda, sem não vai ser o plano perfeito dele se a gente não estiver com ele lá. Então eu posso ir para qualquer lugar fazer missões, mas se eu não levar Jesus comigo, não convidá-lo para viver isso comigo, não faz sentido, sabe? Não faz sentido eu estar aqui falando de algo que eu não vivo. Então, eu acredito muito nisso, nesse plano perfeito. Foi quando eu entendi que o melhor lugar que eu poderia estar e o mais longe que eu poderia chegar é na minha intimidade com Jesus, sabe? Amém. Maria, você consegue definir missões com uma frase? Não. Amar aqueles que não sabem que são amados. Nossa. Nossa. O Bill Johnson fala, né? Eu não vou lembrar exatamente a frase dele, mas é que nós somos é como se fosse assim, nós carregamos a resposta que o mundo precisa, né? A Letícia colocou aqui, que testemunho lindo, Deus continue te usando e obrigada por compartilhar o que Deus tem feito em você, através de você. Foi bênção demais te ouvir. Eu queria que você orasse por nós, deixasse uma mensagem. Mas eu vou abrir um parêntese aqui, vou contar um testemunho rápido de uma história, gente. A Maria vai contar, não sei se ela vai, se eu posso contar. Mas assim, ela viveu uma situação lá nesses evangelismos que eu fiquei tremendamente impactada de tudo que ela me contou. Eu fui com ela em alguns evangelismos, tem muita história para contar. Mas a história daquela moça do supermercado, Maria. Ah, sim. Vou contar. Eu não tô vendo os comentários, tá? Então, se alguém falar, você me fala. Não tá chegando. Não, a gente tava. Estão ouvindo a Maria, gente? Não, acho que sim, né? A gente tava fazendo evangelismo fora e eu entrei no mercado. Quando eu entrei no mercado, eu dei de cara com uma mulher que tava pegando fralda. Não, eu não vi que ela tava pegando fralda, na verdade. Eu vi ela de longe e na hora Deus falou assim: vai lá falar com ela. Daí eu dei a volta, assim, por trás do corredor que ela tava. E ela tava bem no início, assim, do mercado. Então, eu fui até o final e dei a volta. Então, eu parei atrás dela, mas bem de longe ainda. Porque eu tava, tipo, tomando coragem pra ir falar com ela. Era bem no início ainda, nosso tipo, primeiro evangelismo, o segundo, né? E quando eu olhei pra ela, naquele momento que eu dei a volta e olhei pra ela de novo, eu comecei a ver tudo embaçado. Tipo, você sabe quando a sua
visão fica assim, tipo, parece que tá tudo se mexendo. E eu comecei a ficar tonta. E na hora eu olhei pros meus amigos e falei, gente, ora por mim. Porque eu acho que é alguma coisa, né? Tipo, algum ataque, alguma coisa que tá me impedindo de fazer o que Deus me mandou fazer aqui. E aí eles oraram, repreenderam e eu comecei a enxergar tudo normalmente. E eu fui até essa mulher. Eu fui andando até ela. Quando eu cheguei, eu comecei a falar para ela que Deus amava muito ela, que Deus tinha me levado lá para falar o quanto ela era amada e que não importa o que ela fizesse, Deus continuava amando ela, que não importava tipo o tamanho do erro dela ou o que realmente ela, tipo assim, os erros, tudo que ela tinha falhado, Deus não se importava, ele amava ela. E quando eu olhei para a mão dela, ela tava com uma fralda na mão. E eu tinha visto ela com o bebê no colo, tipo, assim, uma visão. E eu falei pra ela, eu falei, você tem filho, você não tem? E ela falou, sim, eu tenho 2 filhos. E aí eu falei, Deus tá cuidando dos seus filhos. E ele vai dar tudo que você precisa pros seus filhos. Falei várias coisas assim. Aí eu orei por ela, abracei ela e saí. E a gente saiu do mercado, só que passou uma hora, 2 horas assim, a gente voltou para aquele mercado para comprar, né? Já tinha acabado o nosso evangelismo, a gente foi lá comprar alguma coisa. E quando a gente entrou, o gerente do mercado veio e falou comigo. Ele falou assim: Você é a menina que estava orando por aquela mulher que estava aqui? E pausa, esqueci de contar uma coisa. Quando ela foi muito fechada enquanto estava orando, ela não, tipo, deu nenhuma reação, ela não falou nada e só saiu. Só que quando eu saí do mercado, eu vi ela passando do outro lado na rua e ela tava chorando. Mas ela saiu, tipo, correndo do mercado e, tipo, foi e passou do outro lado da rua chorando. Um amigo meu que viu e me falou, olha, ela tá chorando. Então eu fiquei muito feliz que ela tinha sido impactada. E quando a gente voltou no mercado, o gerente, ele olhou pra mim e falou: Você é aquela menina que tava orando, você conhece ela? Qual é o nome dela? E na hora, tipo, tipo assim, eu falei: Ah, o nome dela é tal, mas eu não conheço. Eu só tava, tipo, ali, realmente falando sobre Jesus pra ela. E aí ele falou assim: Ah, é porque ela roubou o mercado. E na hora eu congelei, assim, porque eu falei, meu Deus, tipo assim, esse cara vai me prender aqui, tipo, ele não vai nem deixar eu ir embora. E aí na hora ele falou, não, não, tipo, eu sei que você não tem nada a ver, mas é que eu tô tentando achar essa mulher, porque ela já roubou outras vezes. E aí ele falou assim, ela roubou, tipo assim, tantos pacotes de fralda, uma pasta de dente e um chinelinho de bebê. E naquele momento eu comecei a chorar na frente do gerente, porque a primeira pergunta que eu fiz para Jesus foi: por que que o Senhor não me falou para comprar a fralda? Tipo assim, eu teria gastado o dinheiro que fosse necessário para dar a fralda para aquela mulher, ou para comprar o chinelinho de bebê que ela precisava, porque ela estava roubando uma necessidade ali para os filhos dela. E eu comecei a questionar por que que Deus me falou para ir lá falar do amor dele para aquela mulher, enquanto ela estava roubando o mercado. Tipo, por que que ela não. Ele podia ter me falado, né, que ela estava roubando, enfim. E a primeira coisa que Deus falou comigo é que ele sabe o que cada pessoa precisa. E que não, eu não sei. Então, na minha cabeça, ela precisava que eu comprasse uma fralda. Mas Deus sabia que ela precisava do amor dele. E a outra coisa que eu aprendi muito foi que a minha visão ficou embaçada, porque na gravação dá pra ver que no exato momento em que eu viro pra ela, é o momento em que ela coloca o último pacote de fralda dentro da sacola, pra fechar a sacola. Só que se eu tivesse visto isso, eu não teria ido lá falar com ela. Se eu tivesse visto o erro dela, eu não teria ido falar do amor de Deus. E aí, naquele dia, Deus, assim, me quebrou totalmente. Porque, tipo, quem iria falar pra um ladrão que Deus ama ele? Tipo, é a última No coisa que você vai falar pra um ato, né? No ato. literalmente. Então, tipo, o que Deus me constrangeu, ele é sentido, porque eu falei que Deus amava ela enquanto ela estava roubando. Mas se a Mafê tivesse visto ela, eu teria tipo assim, eu teria falado pro gerente, ó, essa mulher aqui tá roubando o mercado. Talvez ela, entendeu? E aí, só que quem tava vendo ela era Deus. Deus estava vendo dentro do coração dela. Eu só teria visto o erro dela. E muitas vezes é o que nós humanos conseguimos fazer, olhar para os erros das pessoas. Mas Deus está sempre olhando para o coração. E é por isso que eu não sou diferente daquela mulher.
Tipo, os meus erros são aparentes para as pessoas, mas Deus está sempre olhando para o meu coração. Então eu não sou mais merecedora de estar aqui falando do que você que está assistindo. Tipo, não existe isso. Mas é realmente Deus sendo grandioso e bondoso do jeito que ele é. Então, acho que realmente essa foi uma das histórias que mais me impactou, porque ali não foi nada sobre mim. Tipo, eu nem sabia que eu tava falando pra ela, tipo, não fazia nenhum sentido na minha cabeça. Ela foi super fechada e Deus sabia qual era a verdadeira necessidade dela. E não era algo material, mas era algo muito maior, sabe? Então, realmente foi algo que me constrangeu muito. História muito Muito bonita. bonita. É você ver missões, é verdadeiramente você amar, né? É você ser o amor de Cristo na rua. A questão é, preparados não estamos, humanamente falando. Mas a gente precisa estar disponíveis, né? E ser sensíveis e obedecer, porque é o que a Maria falou. Se ela tivesse olhado para a mulher, ela teria julgado. Se ela tivesse visto, ela talvez tivesse julgado. Mas é sobre isso. É sobre ir amar. Porque Jesus não julgou ninguém. Jesus não julgou ninguém. Deus é maravilhoso. Ele precisa só de uma palavra. Ela precisava de uma palavra. E você foi a pessoa certa. Tô lendo aqui, as pessoas estão te vendo. Melhorou aqui também. Você é uma bênção, querida. Que Deus te abençoe. Amém. Gente, você imagina essa mulher no auge do seu pecado, sendo constrangida pelo amor de Deus. A Maria falou, mãe, ela não reagiu na hora. Provavelmente ela não conseguia fazer nada. Porque você imagina você agora, no auge do seu pecado, no auge daquele momento que você passa no dia, que ninguém sabe, alguém chega do nada e fala para você que você é amado, que você é alvo do amor de Deus. Só Jesus. Só Ele. E é tão lindo saber que nós somos essas pessoas que devem isso ao mundo. Que bênção, que Deus continue te usando e amando as pessoas ao redor. Ora por nós, Maria, se você quiser deixa uma mensagem. Mateus quer perguntar? Não, eu queria que ela deixasse uma palavra aí para muitos jovens que estão assistindo agora, vão assistir depois também. Como é que. Porque com certeza muita gente vai ser impactada e talvez eu também quero fazer isso, quero viver isso. Quero deixar isso aí uma mensagem para essa galera aí que está chegando agora e quer. Eu acho que uma mensagem se permita viver o amor de Jesus, porque é dele que sai tudo. Então, a coragem que às vezes você precisa para dizer um sim e largar tudo, vem desse amor sobrenatural. Então, cara, você tá com, tipo assim, você tem medo de largar tudo, porque a verdade é que a palavra fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então, o medo vem de uma falta de revelação do amor de Deus. Então, eu realmente sinto Deus trazendo esse amor aqui. Para pessoas que talvez tinham sonhos de pregar o evangelho ou sonhos de viver várias coisas com Deus, que perderam o propósito, mas quando você tem esse propósito de pregar, influenciar onde você estiver e é movido por amor, as coisas fluem. Então, acho que essa é a mensagem, que foi também essa história do final, que eu confesso que até era uma história que tinha sumido da minha memória, mas é uma história muito forte, que precisa ser compartilhada, porque é uma história que constrange todos nós, né? E, enfim, vou orar, tá bom? Amém. Amém. Espírito Santo de Deus, obrigada por esse tempo que nós tivemos aqui. Obrigada porque cada pessoa que passou por essa live, cada pessoa que está nessa live agora, foi escolhida por Ti e separada por Ti para esse momento. Porque nada é por acaso, Deus. Obrigada porque cada palavra que foi falada
que não foi da nossa boca, mas foi o seu Espírito Santo que escolheu, o seu Espírito Santo que estava ministrando ao coração dessas pessoas. E eu oro verdadeiramente para que agora pessoas tenham a revelação do seu amor. Pessoas que vão assistir essa live depois tenham a revelação do amor de Jesus, do verdadeiro amor que lança fora todo medo, desse amor que constrange nosso coração e nos leva a pregar o Evangelho, a falar de Jesus para uma pessoa na rua, às vezes largar toda a nossa vida e fazer uma viagem missionária, não porque nós somos bons o suficiente, mas porque nós entendemos a necessidade de Jesus que o mundo tem, porque nós sabemos que o mundo precisa de Ti, tanto que nós precisamos de Ti, nós sabemos que outras pessoas precisam de Ti também. Então gere em nós, Senhor, essa urgência do Seu coração, essa dor no Seu coração pelos Seus filhos que estão perdidos, pelas pessoas do nosso lado, do nosso trabalho, que não sabem que Jesus são, e só estão esperando a gente falar talvez uma palavra, ou talvez dar um abraço ou um sorriso, Deus, que nós possamos ser a resposta para essas pessoas, mas não o nosso eu, e sim o Jesus que habita dentro de cada um de nós, que a cada dia mais o nosso eu morra e o Senhor cresça, que o Senhor cresça e que a gente diminua, Deus. E com o nosso coração cheio de gratidão, nós te agradecemos porque o Senhor é tão bom, que o Senhor nos deu a oportunidade e a honra de fazer parte daquilo que Jesus fez aqui na Terra. Porque o que Ele fez aqui foi pregar o Evangelho, foi realmente fazer missões, sabe? Deus, ele deu o seu único filho e Jesus foi um missionário aqui. Ele realmente fez aquilo que nós deveríamos fazer. Então, obrigada porque nós temos o maior exemplo de todos, o maior líder de todos. Entregou toda a sua vida, deixou todas as riquezas, tudo para pregar o Evangelho, para pregar a mensagem da graça que salva e que restaura pessoas que a gente não acredita que podem ser restaurados, mas Deus sabe o futuro que Ele tem para cada um. Então, que realmente a gente possa ter os seus olhos sobre essas pessoas que precisam e não os nossos olhos, que possam ter as suas palavras, não as nossas palavras. Quando a gente cantar, quando a gente tocar instrumentos, quando a gente for pregar, que não seja nós mesmos, mas que seja o Senhor, Pai. E obrigada, porque o seu sacrifício é suficiente. E porque se não fosse pela sua cruz, nós não estaríamos aqui agora. Se não fosse pela sua cruz, nós não estaríamos aqui tendo essa conversa, celebrando o seu nome, Deus. E muito obrigada pelas grandes coisas que o Senhor vai fazer esse ano ainda, pelas milhares que vai. Obrigada porque as pessoas estão esperando. Os campos estão cheios, mas os trabalhadores são poucos. Mas essa frase, ela vai mudar. Já é na realidade do céu que existem muitos trabalhadores. Deus conta com esses trabalhadores. Nós sabemos que existem pessoas que estão sendo preparadas, pessoas que têm esse coração queimando aqui nessa live, um coração queimando por realmente estar sendo um desses trabalhadores. Então que o Senhor possa derramar uma porção agora de amor sobrenatural sobre cada uma dessas pessoas. Uma coragem que lança fora todo medo e que esse amor possa mover, Jesus. Assim como nós vemos que um carro é movido por combustível, nós queremos ser movidos pelo seu amor. Ser movidos pelo seu amor. Que quando nós não tivermos com foco no seu amor, que a gente pare e reabasteça esse amor. E que esse amor seja uma realidade no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu lembrei que a Maria tem um grupo, né, Maria? Sim. No meu Instagram, na bio, tem um link que tem o meu grupo de missões lá. E eu tenho postado coisas que eu tenho vivido com Deus, enfim, tudo, mais detalhes sobre a minha vida em missões, que muitas vezes eu não compartilho aqui no Instagram, porque eu acredito que muitas coisas são pessoais e também é legal ter pessoas por perto, assim, né? Ter um relacionamento com as pessoas do meu grupo. Então, enfim, foi uma live muito boa. Espero te ver lá no meu grupo para a gente ter contato durante esse ano e conversar melhor se você quiser fazer parte disso. Enfim, estou disponível para a gente conversar e foi muito boa oportunidade de falar sobre Jesus, né? Sobre aquilo que eu tenho vivido com Ele. Amém. Maria está aqui, amém. Bênção, que Jesus te proteja e te guarde em sua jornada, onde colocares a planta dos seus pés, que sejas usada, Maria, em nome de Jesus. Amém. Maria, é isso que foi falado aqui, a Rose, né?
que verdadeiramente você é do Senhor, não é nossa, né? Então, onde você colocar a planta dos seus pés, Deus já te deu, mas você será Jesus por aí. Sim. Jesus nas casas, Jesus nos lares. E enquanto a Maria orava, eu via que tem muita gente aqui que tem o coração queimando por mais, mais. Tem um desejo muito grande de ter mais intimidade com o Senhor e de fazer mais por Ele. E eu via também que tem muitas pessoas que não se sentem capazes e pensam que não é o momento. Que tudo isso que foi falado aqui, você traga para o seu mundo. E lembre que a única coisa que você precisa é obedecer, é ir. Porque quem faz é Ele. E quem te capacita é Ele. Abra sua boca e Ele vai encher. Sabe? Vai, obedece. Porque Ele está falando, não te mandei eu. Seja forte e corajosa. Só isso. Medite a palavra de dia e de noite e vai. Porque eu vou abrir as portas. Eu vou te usar. Eu vou colocar o coração das pessoas. Eu vou te mostrar o coração das pessoas. Eu é quem vou fazer. Não somos nós. Verdade. É Ele em quem faz. Então, que você nessa noite reflita sobre tudo que foi falado aqui. Uma jovem com 17 anos ousou. E vários outros que estão aqui e vão ouvir também. Ousaram e estão arriscando muitas coisas, né? Mas isso sirva de exemplo pra gente. E que você olha e fala, já passou o meu tempo. Não. Não passou o seu tempo. Ainda dá tempo, né? Amém? Sim. E ore pela Maria, Lari. Vamos todos juntos viver essa missão agora de 2025. Com certeza. Você é menina dos olhos de Deus. Glória a Deus. Compartilhe essa live, mesmo com todas as paralisações. Eu vou ver se eu consigo cortar. Obrigada, gente. A gente já vai cantar? Vai orar? Vai. Maria? Vamos lá. Rapidinho, Maria. Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Aleluia! Eu encontrei o sou. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia! Eu encontrei. Aleluia, Jesus! Nós te encontramos. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia! Glória a Deus! Muito obrigada, gente. Essa é a boa parte que nunca será tirada. Amém. Glória a Deus. Muito Amém. bom, muito obrigada. Abraço. Abraço a todos. Obrigado por ter estado conosco aqui nessa noite. Vida mais, seja cheio do Espírito Santo e que viemos juntos impactar essa geração que precisa muito do amor de Deus. Amém? Amém. Até mais, Maria. E coloca no seu story também o link do grupo. Tá bom. Eu vou colocar também lá no meu, aqui no meu. Um abraço, gente. Adiós.